O sentimento de gratidão é maravilhoso, tanto para quem dá como para quem recebe. Saber agradecer é um dom que vem do alto, vem de ti, ó Deus. Jesus, no Evangelho, disse às multidões que os humildes de espírito são bem-aventurados, pois deles é o reino dos céus, e também os mansos, porque herdarão a terra. Ó Deus Todo-Poderoso, quantas vezes tenho te procurado ali, no instante em que a dor começa. No entanto, logo em seguida, eu te esqueço lá onde a dor termina. Senhor, obrigado é uma palavra que faz milagres, restaura relações, aproxima pessoas e até elimina diferenças. Meu Senhor, os adultos costumam ensinar as crianças a dizer obrigado, mas esse hábito vai perdendo a força ao longo da vida, pelo conteúdo que tomou e a repetição excessiva e sem alma. São muito poucos os que se impressionam com os benefícios recebidos. É que vivem cada vez mais alheios e indiferentes, sempre ambicionando cada vez mais. Dessa maneira, a gratidão que ensinamos às crianças acaba esvaziada por falta de bons exemplos, a pobreza de testemunho de vida. Se por um lado, Senhor, a palavra ensina, por outro o exemplo atrai, convence. É por isso, ó Deus, que o mundo está nesta situação, repleto de pessoas insatisfeitas, angustiadas e vazias. No entanto, ó Deus, o que mais desejas do homem é que ele te procure na dor e na angústia, mas na alegria volte sorrindo para te dizer obrigado, Senhor. Imersos neste mundo tão difícil, cheio de pessoas vazias, descrentes, interesseiras e egoístas, nos esquecemos de que tudo vem de ti e sem tua ajuda ficamos perdidos. Senhor, dá-nos um espírito de gratidão. Faze-nos capazes de valorizar as coisas simples do dia a dia, a palavra afetuosa no lar, o ouvido atento, principalmente aos de casa, o dom de enxergar a formosura da natureza. Ajuda-nos a descobrir qualidades nos outros, não apenas erros e fraquezas. Tantos andam cegos, sem ver a beleza em nada, sem usufruir os benefícios da vida, sem se comover com o olhar puro de uma criança. Estressados pela ambição e a febre da competição, vazios de Deus, enciumados e rancorosos, parecem carregar um morto às costas. Por isso não se lembram de ti para te agradecer o dom da vida. Contudo, se a delicadeza do amor enobrece as relações humanas, que dizer do teu amor, ó Deus? Ele transforma completamente o mundo e as pessoas. Afinal, teu amor é a essência da nossa paz. Obrigado, Senhor, pelos benefícios que vêm de tuas mãos e pelo que ainda não realizaste, mas irá acontecer. Aqueles sonhos que vemos transformados em realidade pelos olhos da fé. Obrigado por podermos partilhar a esperança com outros, tanto na doença como na saúde, na tristeza ou na alegria, na companhia ou na solidão. Mas obrigado, acima de tudo, ó Deus, pela bênção de teu Filho Jesus,
e pela certeza de que um dia estaremos para toda a eternidade felizes e em paz na tua presença e dos teus anjos. Amém. A construção do templo representa um período muito importante na história de Israel. Foi por isso mesmo que o rei Salomão, pessoalmente, se encarregou de cuidar para que a obra saísse o mais perfeita possível. Com a sabedoria do alto, Salomão soube manter o povo motivado em torno das palavras que Deus pronunciara no deserto, registradas no livro do Êxodo. Mas o coração humano é assim, cheio de imperfeições. Mesmo com todo o privilégio, toda a força, riqueza, prestígio e sabedoria que recebeu do Senhor, Salomão caiu na infidelidade. No capítulo 11 do livro dos Reis, podemos ver o filho de Davi caindo na idolatria e no pecado da carne. É sempre assim. O pecador pode escolher a presença de Deus ou sua ausência. Pecado. Mas quando o Senhor vai embora, quando Ele se retira, quem buscou o erro fica sozinho, fraco e sujeito a perder a luta. É justamente porque uma escolha foi feita. E a palavra diz: ninguém pode servir a dois senhores. Aí surge a missão do profeta, aquele que anuncia o reino de Deus, denuncia o pecado contra ele e convoca o povo para andar lado a lado com Deus, como aconteceu no deserto. Preparando a construção do templo. Hirão, o rei de Tiro, sempre foi um grande amigo de Davi. Toda palavra que saía da sua boca era muito respeitada. Quando ele soube que Salomão fora eleito para ocupar o lugar de seu pai, o rei Davi, enviou até ele seus embaixadores. Salomão os recebeu e os ouviu com a maior atenção. Em seguida, mandou esta mensagem a Hirão: Rei Hirão, você bem sabe que, em razão das guerras com as nações vizinhas, meu pai não pôde construir uma casa para o Senhor Deus, mas ele acabou vencendo. Deus o abençoou e fez com que ele colocasse finalmente os inimigos debaixo de seus pés. Agora o Senhor me deu paz. Não tenho inimigos nem problemas. Tampouco corro o risco de ser atacado. O Senhor prometeu a Davi, meu pai, seu filho, aquele que vou colocar como rei depois de você, vai construir um templo para mim. Em razão dessa palavra do Senhor, resolvi construir um templo para a adoração do Senhor meu Deus. Hirão, mande cortar cedros do Líbano para mim. Vamos colocar nossos trabalhadores para juntos construírem o templo do Senhor. Pagarei aos seus operários aquilo que você quiser.
Na terra de Israel não há quem saiba cortar árvores tão bem quanto o povo de Sidom. Quando Hirão recebeu a mensagem de Salomão, ficou muito feliz e exclamou: Bendito seja o Senhor, que deu a Davi um filho muito sábio para governar este povo numeroso. Hirão mandou dizer a Salomão: Recebi a mensagem. Vou atender imediatamente seu pedido. Providenciarei os cedros e os pinheiros, conforme você pediu. Meus trabalhadores vão carregar toras de madeira no alto do Monte Líbano e levá-las até o mar. E farão balsas que serão transportadas pela beira do litoral até chegarem ao lugar que você escolher. Ali chegando, desatarão tora por tora. Então seus trabalhadores serão responsáveis por elas. Contudo, quero lhe pedir encarecidamente uma coisa, Salomão. Forneça alimento aos meus operários. Hirão providenciou toda a madeira que Salomão lhe pedira. E todo ano o rei de Israel oferecia 2.000 toneladas de trigo e 400.000 litros de azeite de oliva puro, como alimento para os homens de Tiro. Quanto a Salomão, o Senhor Deus cumpriu fielmente a sua promessa. Deu-lhe o dom da sabedoria. Entre ele e o rei de Tiro havia paz e compreensão, tanto que chegaram a fazer uma aliança. O rei Salomão convocou para os trabalhos forçados 30.000 homens de todo Israel e nomeou Adonirão como chefe. Estes trabalhadores foram divididos em 3 grupos de 10.000 homens. Cada grupo passava um mês no Líbano e 2 meses em casa. Salomão também enviou à região montanhosa 80.000 homens, a fim de cortar pedras, e 70.000 para carregá-las. Para dirigir esse trabalho, o rei convocou 3.300 chefes. Obedecendo às ordens do rei, os homens cortaram pedras grandes e de boa qualidade para serem colocadas nos alicerces do templo. E os construtores de Salomão e de Hirão, junto com alguns homens, examinaram cuidadosamente a madeira e as pedras para a construção do templo. A Arca da Aliança é levada para o templo. Quando acabou de construir o templo, Salomão convocou os anciãos, os chefes das tribos e os príncipes das famílias de Israel e os enviou a Jerusalém, a fim de levarem a Arca da Aliança de Sião, a cidade de Davi, para o templo de Jerusalém. Quando chegaram os anciãos e chefes, os sacerdotes pegaram a Arca da Aliança e a levaram para o templo. Era um tempo de festa. O rei Salomão e todo o povo de Israel se reuniram em frente da Arca da Aliança e ofereceram em sacrifício um grande número de animais que não se podia contar. Os sacerdotes recolheram a arca e a colocaram no seu lugar, o local mais interior do templo, o Santo dos Santos. Dentro da arca estavam somente as 2 placas de pedra que Moisés nela colocara, quando no Monte Sinai o Senhor Deus fez aliança com o povo de Israel,
depois de saírem do Egito. Enquanto os sacerdotes deixavam o lugar do Santo dos Santos, uma nuvem apareceu e ocupou todo o espaço do templo. Com a luz brilhante da presença do Senhor Deus, e por causa da nuvem, eles não puderam continuar suas funções religiosas. Salomão então disse: Senhor Deus, tu colocaste o sol no céu, embora houvesses resolvido viver entre as nuvens escuras. Mas eu construí, Senhor, um lugar onde viverás para sempre. Discurso do rei Salomão. Depois de colocar a Arca da Aliança no lugar do Santo dos Santos, o rei Salomão olhou com determinação para o povo que estava de pé na frente dele e o abençoou. Então disse: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel. Pelo seu poder, Ele cumpriu a promessa que fez a Davi, meu pai. Desde o dia em que libertei o povo de Israel da escravidão no Egito, não escolhi nenhuma cidade entre as tribos para levantar uma casa onde meu nome fosse adorado. Mas escolhi você, Davi, para governar meu povo. Davi, meu saudoso pai, tinha planos de construir um templo para a adoração do Senhor Deus. Mas o Senhor lhe disse: Davi, a ideia de construir um templo para mim é excelente. Só que você não vai construí-lo. Seu filho é quem irá cumprir essa missão. E agora, meu povo, estamos vendo que o Senhor nosso Deus cumpriu o que prometeu. Eu fiquei no lugar do meu pai. Hoje sou rei de Israel. E construí o templo para a adoração do Senhor nosso Deus. Também escolhi um lugar especial para colocar a Arca da Aliança, onde estão guardadas as placas de pedra da aliança que o Senhor Deus fez com nossos pais quando os libertou do Egito. Salomão julga com sabedoria. Salomão pedira a Deus um coração compreensivo para julgar seu povo e sabedoria para discernir entre o bem e o mal. Então Deus lhe deu um coração inteligente e sábio, como jamais se vira igual, nem se haveria de ver em tempo algum. A respeito de sua sabedoria, narra a Bíblia uma história impressionante. Duas mulheres foram até o sábio rei para tentar resolver uma situação que ninguém conseguia esclarecer. Uma delas disse: Meu senhor, esta mulher e eu morávamos na mesma casa, onde dei à luz um filho. 3 dias depois ela também teve um filho. Mas então o bebê desta mulher morreu.
tarde à noite. Ela se deitou sobre ele. À meia-noite ela se levantou enquanto eu dormia, tomou meu filho e deixou em meu peito seu próprio filho morto. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, vi que estava morto. Reparando nele imediatamente, percebi que não era meu filho, era o dela. Então a outra mulher gritou: "Não é verdade. A criança viva é minha, a morta que é sua." "Não, a morta é sua", disse a primeira. Então pronunciou-se o rei. Esta mulher diz: "Este que vive é meu filho, teu filho é o morto." E a outra segura: "Não, o morto é teu filho, o meu é o vivo." Como vocês não conseguem chegar a um acordo, farei uma divisão igual entre as duas. Tragam-me o bebê. Colocaram a criança no colo do rei. "Agora quero uma espada", falou Salomão. Trouxeram-lhe a espada. Então disse o rei: "Cortem a criança em 2 metades iguais. Depois entreguem metade a uma mulher e metade a outra." Imediatamente a primeira mulher gritou: "Oh, meu senhor, por misericórdia, não mate o menino. Entregue-o então a esta mulher." Mas a outra mulher disse: "O rei está certo, vamos dividi-lo, que ele não seja nem meu nem seu." Salomão ordenou: "Não matem o menino. Entreguem a criança a esta mulher. Ela é a mãe." Israel inteira ouviu ou soube da sentença que o rei havia proferido. E todos tiveram por Salomão profundo respeito, porque viram que nele havia a sabedoria de Deus para fazer justiça. Assim como ele pedira a Deus, e lhe fora dada. Por isso a fama de sua sabedoria ultrapassou as fronteiras de Israel e se espalhou por todos os lados. As pessoas diziam que ela era imensa como as areias do mar. A solene oração do rei. Salomão ficou de pé diante do altar do Senhor. Estendendo as mãos para o céu, conversou com Deus. Senhor Deus de Israel, não há nenhum Deus igual a ti no alto do céu, nem aqui na terra. Tu cumpriste a aliança que fizeste com teu povo e tens demonstrado por ele teu imenso amor quando vivem debaixo de fiel obediência a ti. Por teu poder e misericórdia, cumpriste a promessa que fizeste a Davi, meu pai. Hoje se cumpriram todas as tuas promessas. E agora, Senhor, eu te peço que se cumpra também o juramento que fizeste ao meu pai, que sempre haveria um descendente dele governando Israel. E a única exigência que fizeste foi que o rei te obedecesse com o mesmo cuidado com que meu pai te obedeceu. E eu me pergunto, abismado, será mesmo possível que Deus venha habitar no meio de nós, criaturas humanas? Ó Senhor, Tu és o Todo-Poderoso, Senhor de todo o universo, do céu, do firmamento e da terra, e tudo quanto nela existe. Como pode um Deus grandioso como Tu habitar este templo
que construí com as próprias mãos. Tu que és o construtor de todo o universo e maior que tudo. Senhor meu Deus, sou apenas um humilde servo teu. No entanto, tem misericórdia de mim. Ouve com carinho minha oração e atende os pedidos que te faço. Olha, Senhor, para este templo, de dia e de noite. Vê com bondade o lugar que escolheste para nele receberes a nossa adoração. Atende-me quando eu orar neste lugar. Ouve a minha súplica e as súplicas do teu povo quando orarmos neste templo. Ouve no céu, lugar da tua habitação, e perdoa nossos erros. Quando alguém for acusado de prejudicar outra pessoa, ou for trazido para teu altar, e chegando à tua presença, jurar que é inocente, ouve do céu e faze justiça. Castiga, Senhor, o perverso e malfeitor, aquele que tiver culpa, assim como julgares que merece. Mas declara o justo inocente, Senhor, se é que ele de fato não tem culpa, retribuindo a ele segundo a tua justiça. Quando em razão de pecado o povo de Israel for derrotado por seus inimigos, e quando ele se voltar para ti e vier a este templo para te louvar, e contrito suplicar o teu perdão, aí do infinito céu, escuta, Senhor, a sua oração e perdoa. Conduz Israel de volta à terra que deste a seus antepassados. E quando o céu se fechar e não chover, ou a terra for sacudida por temporais, e o povo for perseguido por causa do pecado contra ti, e se arrepender e te buscar, te suplicando perdão, ouve teus filhos aí do infinito céu, meu Deus, e estende a eles teu perdão, ensinando-lhes o bom caminho em que devem andar. E perdoa ao rei sempre que deixar de fazer a tua vontade. Ensina cada um a fazer o que é direito. Então, ó Deus, faze cair chuva sobre esta terra que deste para sempre ao povo de Israel. Quando faltar alimento por causa de pragas, ventos, nuvens de gafanhotos, doenças e pestes, tem piedade deles, Senhor. Se alguém do povo de Israel, sentindo o peso da desgraça, estender as mãos neste templo e orar a ti, ouve, Senhor, a sua oração. Contudo, trata cada um segundo merecer, pois só tu conheces os pensamentos secretos do coração. E que todos em Israel te obedeçam durante todo o tempo em que viverem na terra que deste aos nossos antepassados. Quando o estrangeiro que vive longe daqui ouvir falar da tua fama e das grandes coisas que tens feito por teu povo e vier te adorar aqui no templo, ouve, Senhor, a sua oração e atende ao que ele te pedir, para que todos os povos da terra venham a te conhecer e te temer, assim como tem acontecido com o povo de Israel. Dessa maneira, eles vão saber que este templo que eu construí é o lugar onde deve ser adorado. Se teu povo partir para a guerra contra os inimigos pelo caminho que tu ordenaste, e se ele invocar teu nome, voltado para Jerusalém e para este templo que construí em honra do teu nome, então ouve desde o céu a sua oração e faze dele um povo feliz e vitorioso. E quando pecarem contra ti, e não há
quem não peque. E na tua ira permitires que os inimigos deles os derrotem e os levem prisioneiros para alguma terra estranha. Se lá eles se arrependerem, te buscarem e confessarem seus pecados, ouve a sua oração, ó Deus, e perdoa-lhes. E move o coração dos seus inimigos para que se compadeçam deles. Pois este é o teu povo, Senhor, que escolheste acima de todos os povos e o tiraste do Egito e o libertaste da terrível escravidão. Deus responde a Salomão. Depois dos 7 dias da festa das barracas, nos quais Salomão fez a inauguração do templo de Jerusalém, do palácio real e de tudo que havia planejado construir, o Senhor Deus lhe apareceu novamente e lhe disse: Eu ouvi a sua oração e o pedido que me fez lá no Santíssimo Lugar. Consagrei esta casa que você construiu, escrevendo nela o meu nome para sempre. Tomarei conta deste templo e o protegerei. Meus olhos e meu coração todos os dias estarão aqui. Quanto a você, Salomão, se andar na minha presença, como seu pai andou, mantiver o coração honesto e sincero, praticando o que mandei, vou dar estabilidade a seu governo, como prometi a Davi, seu pai. Não lhe faltará sucessor que ocupe o trono de Israel. Mas, se você ou seus descendentes me traírem, desobedecerem às leis e aos mandamentos que lhes dei, adorarem e servirem outros deuses, eu os arrancarei da terra prometida. Mas ainda mais poderá acontecer, Salomão. Se houver desrespeito ao compromisso feito comigo, abandonarei este templo que escolhi para ser o lugar onde quero ser adorado. Ele então vai se transformar num monte de ruínas, e quem passar perto dele vai zombar de Israel e perguntar: o que aconteceu com o templo de Deus? Por que Deus fez isto com Israel, destruindo o templo que Salomão construiu exclusivamente para ele? Mas todos vão concluir: Israel está sofrendo porque abandonou o Senhor Deus, que livrou os seus pais da escravidão do Egito. Eles seguiram outros deuses e os adoraram. Foi por isso que o Senhor os castigou com toda essa desgraça.
E tudo isso realmente aconteceu. Salomão afastou-se de Deus. Apesar de saber que o Senhor proibira os israelitas de se casarem com estrangeiras, já que elas fariam com que o coração deles se voltasse para outros deuses, envolveu-se com várias delas. Na verdade, Salomão se casou com 700 princesas e teve 300 concubinas. Elas fizeram com que o rei se afastasse de Deus. E quando ele estava adiantado em idade, o induziram a adorar deuses pagãos. Salomão pecou. Não foi fiel ao Senhor, como seu pai havia sido. Ele adorou Astarote, a deusa de Sidom e Moloque, o repugnante deus de Amon, e construiu na montanha que ficava a leste de Jerusalém um lugar para a adoração de Quemos, o abominável deus de Moabe. Por causa disso, Salomão atraiu muitos inimigos. E o Senhor lhe disse: você quebrou a aliança comigo e desobedeceu aos meus mandamentos. Por isso, vou tirar o reino de suas mãos e entregá-lo a um dos seus oficiais. Contudo, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você estiver vivo. Tomarei o reino de suas mãos durante o reinado do seu filho. Vou deixar uma parte do reino para ele tomar conta. Isso em virtude do meu servo Davi e também por toda Jerusalém, que escolhi para ser a minha cidade. Salomão governou Israel durante 40 anos. Ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi. E seu filho Roboão ficou no seu lugar, como rei de Israel. Os problemas que Salomão deixou para seu filho Roboão. Roboão foi até Siquém, onde todo o povo de Israel havia se reunido para aclamá-lo rei. Quando o velho inimigo do seu pai, Jeroboão, filho de Nebate, que fugira de Salomão para o Egito, ficou sabendo disso, voltou imediatamente. Então o povo das tribos do norte mandou chamá-lo, e juntos foram os principais líderes falar com Roboão, o novo rei. O seu pai Salomão nos impôs um trabalho duro, muito pesado. Se o senhor, que é mais jovem, com um pensamento moderno, tornar mais leve a nossa carga e nossa vida mais fácil, certamente iremos servi-lo. Roboão, bastante desconfiado, olhou nos olhos de cada um e disse: tudo bem,
Eu vou pensar. Voltem daqui a 3 dias e lhes darei a minha resposta. E eles foram embora. No entanto, quando o povo se retirou, o rei Roboão foi pedir conselho aos anciãos que haviam estado a serviço do seu pai Salomão. Que resposta vocês me aconselham a dar a este povo? Então os anciãos responderam: se o senhor der uma resposta favorável ao pedido deles, terá o povo sempre do seu lado. Contudo, Roboão agiu de maneira diferente. Não seguiu os conselhos dos anciãos e foi falar com os jovens da sua idade, aqueles que tinha como conselheiros. Que conselhos vocês me dão, vocês que são jovens como eu? Que faço com este povo que está me pedindo que torne a sua carga mais leve e a vida mais fácil? Eles, como donos da verdade, repentinamente aconselharam: sabe, Roboão, você deve dizer o seguinte: o meu dedo mindinho é mais grosso que a cintura do meu pai. Portanto, se ele obrigou vocês a carregarem cargas pesadas e proporcionou uma vida difícil às tribos do norte, imaginem só o que eu vou fazer. Vou aumentar o peso ainda mais. Meu pai castigou vocês com chicotes, pois eu vou surrá-los com algo que vai doer muito mais. Vou usar, quem sabe, até correias para forçá-los a trabalhar. Três dias depois, Jeroboão e todo o povo foram falar de novo com o rei Roboão, conforme sua instrução. Então o rei, ignorando o sábio conselho que havia recebido dos anciãos, baseado na sugestão dos jovens, falou duramente com o povo. Assim o rei Roboão não atendeu o povo. O Senhor Deus permitiu que isso acontecesse para que se cumprisse aquilo que dissera. Quando os israelitas viram que o rei iria ignorar seu pedido, começaram a gritar: abaixo o rei Davi e toda a sua família! Eles nunca fizeram nada por nós! Homens de Israel, voltem para casa! Roboão que se vire! Que este rei salafrário cuide de si mesmo! E assim todos foram para casa, havendo deixado Roboão como rei tão somente do povo que morava na tribo de Judá. Percebendo a gravidade do problema, Roboão tentou se reconciliar com as tribos do norte. Mandou então que Adonirão, chefe dos trabalhos forçados, fosse falar com o povo. Contudo, ele foi apedrejado e morto no primeiro instante. Roboão, porém, saltou depressa para seu carro de guerra e fugiu para Jerusalém. Até hoje o povo de Israel, o reino do norte, se conserva revoltado contra os reis descendentes de Davi. Quando todo Israel soube que Jeroboão voltara do Egito, mandou chamá-lo. Então, numa grande assembleia, o proclamou rei de Israel. Somente a tribo de Judá apoiava os filhos de Davi.
Não tire vantagem do pobre só porque ele é pobre. Nem se aproveite daqueles que não tiverem quem os defenda no tribunal. Lembre-se que o Senhor Deus está sempre do lado e defende as causas dos indefesos. Ele ameaça a vida de quem os ameaçar. Você conhece alguém que faz bem o seu trabalho? Saiba que este alguém é melhor do que a maioria e merece estar na companhia de reis. Não se mate de trabalhar, tentando ficar rico. Nem pense demais nisso. Todo o dinheiro pode sumir de repente, como se tivesse criado asas e voado para longe, igual uma águia.